Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, nós estamos aqui no quinto dia da semana da vontade de Deus. Nós já vimos até aqui que a vontade de Deus é igual a amor, que a vontade de Deus é igual a relacionamento. A oposição entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Ontem nós vimos 4 meios pelos quais Deus pode revelar a sua vontade a nós. E hoje nós vamos ver quando Deus não responde. Queridos, às vezes vocês podem usar aqueles meios que nós vimos ontem. E se Deus não quiser, Ele não vai revelar a sua vontade mesmo assim. E eu te pergunto, e mesmo quando você usa aqueles meios, mesmo quando você tem um relacionamento, e mesmo assim Deus não te responde? Sabe, mesmo assim, mesmo Deus estando em silêncio e a gente achando que Ele não tá nem aí, que Ele não vai revelar a sua vontade, nós precisamos continuar confiando nele, confiando na soberania de Deus, no poder de Deus. Porque Ele tem poder, Ele continua sendo Deus, mesmo estando nesse momento de silêncio, de não revelar alguma vontade, alguma resposta que nós precisamos no momento. E além de continuar confiando, continuar crendo que Ele vai revelar e que Ele pode revelar, que Ele tem poder, que Ele é soberano e majestoso para isso, nós precisamos nos atentar para outros meios pelos quais Ele pode revelar a sua vontade. E esses meios são algumas impressões, e essas impressões elas podem vir através, como eu falei ontem, né, de pessoas ou da natureza. Quando você sai em meio à natureza, Deus pode revelar a sua vontade, inclusive mais clara em meio à natureza. Pela Bíblia também, né? Nós já comentamos isso ontem, mas é bom frisar aqui que a Bíblia é a maior fonte da revelação da vontade de Deus, porque a Bíblia é a própria voz de Deus, né? A música, gente, o louvor pode sim nos ajudar a entender a vontade de Deus, nos ajudar a receber a resposta de Deus. O espírito de profecia, né? Inclusive tem os livros de Ellen G. White, né? Que são espíritos de profecia e que são muito bons, que nos ajudam muito a entender diversos temas bíblicos. É muito bom, tá? Inclusive para esse tema da vontade de Deus. E muitas vezes Deus não nos revela a vontade dele a nós porque Ele quer nos dar uma chance de escolher. Ele quer nos dar o dom do livre-arbítrio. E nós temos esse dom. Só que às vezes Deus fica em silêncio para nós percebermos que esse dom é nosso, que às vezes nós precisamos usar. Que não é só Deus que vai falar o que nós devemos fazer. É a nossa própria consciência, os nossos próprios propósitos cristãos. Então muitas vezes Deus fica em silêncio para fazer com que a gente use esse livre-arbítrio, para fazer com que a gente faça a nossa própria escolha de acordo com o que a gente acredita que seja correto. Inclusive, eu quero ler uma citação, um trecho de um livro do Espírito de Profecia de Ellen White. Esse aqui que chama Os Escolhidos. E tem um trecho aqui que eu gostei muito. Tava falando sobre Balaão, quando ele tentou amaldiçoar Israel. E nos ensina muito esse trecho, porque diz o seguinte: hoje milhares seguem um caminho semelhante ao de Balaão. Seu dever está revelado de forma clara na Bíblia, ou indicado pelas circunstâncias e pela razão. Mas como as evidências são contrárias aos seus desejos, eles as colocam de lado e apenas parecem buscar a Deus para saber o seu dever. Fazem orações longas e fervorosas para receber luz. Entretanto, com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os próprios desejos e sofram
os resultados. Isso é um alerta sobre o livre-arbítrio, né? Aqui está dizendo que muitas vezes Deus deixa que as pessoas sigam seus próprios desejos, né? E que muitas vezes, como eu disse, as pessoas procuram Deus, né? Entram em comunhão, em relacionamento, só para saber a vontade de Deus, né? Fazem aquelas orações fervorosas só para saber alguma resposta de Deus. E como eu disse, né, no vídeo que a gente falou que a vontade de Deus é relacionamento, Ele não nos revela a sua vontade se nós não estivermos um relacionamento contínuo, se nós não formos íntimos, certo? Dele. Então, esse trecho eu achei muito interessante. E quando eu li ele, eu pensei, eu vou colocar esse trecho na Semana da Vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente busca a Deus só para conhecer a vontade dele. A gente busca a Deus não só para conhecer a vontade dele, mas só para solucionar aquele problema que a gente quer resolver. Só para solucionar aquilo que nos incomoda, né? E não é assim. Nós devemos buscar a Deus em todo momento. Nós devemos ter um relacionamento com Ele. E caminhando aqui para o fim, o Espírito Santo, né? É um outro meio que a gente pode usar mesmo quando Deus não nos respondeu ainda, né? Porque o Espírito Santo, ele nos impressiona, tá? Ele fala ao nosso coração, ele fala conosco como uma pessoa normal, como um amigo, né? E voltando, a Bíblia também pode ser um meio do Espírito Santo falar ao nosso coração. Mas o Espírito Santo ele pode nos impressionar através de diversas formas, diversos meios. Então ele, na verdade, ele é a chave também, né? Bem como Deus, da vontade de Deus. Porque ele vai nos impressionar muitas vezes quando Deus não nos responde, né? A decisão, né? Talvez você que está aqui vendo esse vídeo, querendo tomar uma decisão de fazer ou não fazer algo, porque agrada ou não agrada a Deus, ela deve estar pausada, baseada, né? Pautada no assim diz o Senhor, né? Então nós devemos perguntar, será que Deus aprova isso? Né? Assim diz o Senhor quer dizer, será que Ele aprova? Será que Ele faria isso? Então faça essa pergunta, né? Será que Deus faria isso? Será qual decisão Deus tomaria aqui? Né? Isso é muito importante. Então, lembre-se, não adianta saber a vontade de Deus se você não a aceitar. Não adianta buscar a Deus, saber a vontade dele se você vai escolher um caminho totalmente oposto do que ele te disse. Lembre-se sempre disso. Um beijo, até amanhã, o nosso último dia da Semana da Vontade de Deus.